Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou contar para vocês como funciona o sistema de pontuação para o visto permanente aqui na Austrália, então fica comigo até o final do vídeo. Primeiro explicando o que é sistema de pontuação. Então a Austrália, ela quer selecionar as melhores pessoas para emigrar para o país. E as melhores pessoas levam em conta a idade, levam em conta a experiência profissional, se teve estudo na Austrália ou se não teve, qual o nível de inglês, etc. E eu vou detalhar tudo isso para vocês. Então, esse sistema de pontuação, ele se aplica para os Skilled Visa, né? Skill é da palavra ali de competência, qualificação. Então, quanto mais qualificado você é, mais chance você tem de conseguir o visto. E os vistos, né, esse sistema de pontuação, ele serve para vários tipos de visto. Então, os principais são 189, que é o visto permanente federal do país, é um visto que você pode aplicar tanto estando na Austrália como fora da Austrália. Existe o visto 190, que no caso é estadual, então quem te convida não é o governo da Austrália, mas sim o governo de algum estado da Austrália. Cada estado tem seus requisitos. E o visto 491, que é o visto regional em áreas que não são tão movimentadas aqui da Austrália. Independente de qual visto você for aplicar, existe esse sistema de pontuação. Tem mais um outro visto, mas que eu não vou detalhar, que é um visto de inovação, né, que também entra nesse sistema. Os estados e o governo, todo ano, quando lança o orçamento federal, eles lançam ali as cotas. Então, vamos dizer, vamos chamar 20 mil pessoas para o visto 190 e por aí vai. Dentro dessa quantidade de vagas, eles vão determinar ali quantas vagas vão para cada tipo de profissão. E dentro dessas vagas, eles vão chamar quem tiver mais pontuação. Ou seja, o objetivo aqui do imigrante, desde que chega na Austrália, é correr atrás dessa pontuação e ir aumentando essa pontuação. Essa pontuação não é nada garantido. Então não quer dizer que, estão chamando contadores com 90 pontos. Aí eu vou lá, atinjo 9 pontos e sou chamada. Não necessariamente, porque é um pouco discricionário. Existe ali a pontuação, é objetivo, é calculado por fatos subjetivos, mas eles te convidam se eles quiserem. E isso muda muito da estratégia do governo. Por exemplo, durante o Covid, eles estavam precisando de muita gente na área de saúde, então todas essas vagas que tinham, a maioria das vagas foram usadas para profissionais de saúde, e como precisavam chamar muito, acabou que a pontuação não ficou muito alta. Mas, por exemplo, se tem uma profissão em que a concorrência está muito grande, a pontuação acaba ficando mais alta. Então, isso é muito relativo, né? A gente tem que lutar para conseguir o máximo de pontos possíveis e depois ver como é que tá o cenário, né? Para ver se vai chamar ou não. Então, o primeiro passo ali do imigrante é completar esses pontos, para depois ver se com os pontos que você tem, existe a chance real de você ser chamado para um visto permanente. Bom, agora vamos para os pontos, chega de enrolação. Primeira categoria dos pontos é a idade. Então, a Austrália, ela quer atrair, na sua maioria, pessoas entre 25 e 32 anos. Por isso, essa faixa de idade é a que dá mais pontos. Isso te garante 30 pontos. E quando eu falo de 25 a 32, é antes de completar os 32, na data que você recebeu o convite. Então, tem muita gente que às vezes aplica com uma idade, mudou a idade, acaba perdendo a pontuação. Se você tem menos que 25, entre 18 e 25 anos, aí você vai ganhar 25 pontos. Da mesma forma que se você tiver mais que 32 até ali 33 a 40 anos, você também vai ganhar 25 pontos. Porém, se você passar disso ainda e tiver de 40 até 45, você vai ganhar somente 15 pontos. E para em 45. Infelizmente, esse é um sistema de imigração que só chama pessoas que têm menos do que 45 anos. Mais do que 45 realmente não entra nesse projeto de imigração que a Austrália tem. Então, sabendo disso, quem tem de 25 e 32 tem mais pontos. Essa é uma categoria, claro, né? Não tem muito o que se fazer. A próxima categoria é em relação à proficiência do inglês. Então, para aplicar esse visto, você precisa ter o mínimo da prova de inglês, que ali no PTE seria o equivalente a 5. Quando fala do mínimo de pontos em cada prova, existe uma tabela no site, vou deixar tudo no link da descrição para vocês.
Mas quando fala 50, por exemplo, é em todas as bandas, porque essas provas são divididas em listening, speaking, reading e writing. Então, geralmente é o valor que você tem que ter em todas as bandas. Se você tem o inglês competente, que é esse o mínimo de 5 pontos, ganha 0 pontos. Porém, precisa ter para poder aplicar o visto, certo? Então, assim, você tem que ter o inglês, mas você não ganha ponto nenhum. Se você passa a ter o nível que é o proficiente, que daí ali no PTE seria como se fosse 7. Se você tem o 7, então você consegue o nível de proficiência, que dá 10 pontos. Agora, para conseguir mais pontos com o inglês, você precisa o inglês Superior English, que é uma nota muito alta, que é basicamente gabaritando, né? No PT seria o equivalente a 79 e no IELTS ali o equivalente a 8, no mínimo em todas as bandas, para você ter a máxima pontuação, que é de 20 pontos. Bom, o próximo critério seria sua experiência. Então, existem duas categorias. Experiência fora da Austrália, que vale menos ponto, obviamente, e o outro de experiência na Austrália. Então, vamos lá. Fora da Austrália, se você tem menos que 3 anos de experiência, não conta nada. Entre 3 a 5 anos, você consegue 5 pontos. E entre 5 a 8 anos, você consegue 10 pontos. E pelo menos 8 anos ou mais, aí você consegue a máxima pontuação nessa categoria, que é de 15 pontos. Detalhe, gente, então essa pontuação, gente, é contada para trás, tá? Então, nos últimos 8 anos eu trabalhei, eu tive essa experiência, ou foi, sei lá, há 15 anos atrás que eu tive essa experiência, porque vai perdendo. Realmente tem que ser num passado ali recente, senão, infelizmente, você vai perdendo essa pontuação. Bom, aqui na Austrália vale mais pontos, a experiência profissional, então, se você tiver pelo menos 1 ano de experiência, já começa a contar, né? Diferente de fora da Austrália, que você precisa ter um mínimo de 3 anos para começar a contar. Então, se você tem ali 1 ano, entre 1 e 3 anos, você ganha 5 pontos. Se você já tem mais de 3 anos, entre 3 e 5 anos, você ganha 10 pontos. De 5 a 8, você ganha 15 pontos e pelo menos 8 anos, 20 pontos. Então, é mais ou menos ali uns 5 pontos a mais que você ganha tendo trabalhado na Austrália. E é claro que você pode combinar pontuação trabalho fora e trabalho na Austrália, desde que tudo tenha sido validado pelo órgão em que você tem que aplicar. Agora, passando para a questão educacional, então existe uma questão de Australian Study Requirement. Então, se você estudou na Austrália por 2 anos, você ganha 5 pontos. Independente do curso, independente se tem a ver ou não, você estudou na Austrália, ganha 5 pontos. A próxima questão sobre educação é se você tem pelo menos um Bachelor Degree, que é uma faculdade. Você ganha 15 pontos. Agora, se você tiver um doutorado, você ganha 20 pontos. Se for menos que isso, né, que seria uma Trade Qualification, diploma, que seria os VETs, né, que a gente conhece, então você ganha somente 10 pontos. Então, assim, primeiro, se você tem estudo na Austrália, tá? Mesmo que você não tenha estudo de 2 anos na Austrália, se você tiver um diploma, uma faculdade ou um doutorado, você vai somando os pontos. A outra categoria, ela confunde bastante gente, porque a outra categoria deixa bastante gente em dúvida, né? Ela chama Specialist Education Qualification. Então, é uma especialização e aqui fala Master Degree by Research or Doctorate Degree. Gente, cuidado. Na Austrália existem 2 tipos de mestrado. Existe o mestrado by coursework, que é o mais tradicional, e o by research. By research é o acadêmico, é de pesquisa. Nem todo mestrado é by research, na verdade a minoria deles são, tá? Então, por exemplo, eu fiz Master of Accounting, o meu foi coursework, então eu não pontuei nessa categoria. Agora, se fosse um mestrado voltado para pesquisa, que geralmente são as universidades federais que oferecem, nesse caso você ganharia 10 pontos. A próxima categoria é o Professional Year, que é uma coisa que, gente, realmente ninguém entende até fazer. Eu fiz, então eu posso falar. Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre o Professional Year, mas ele é um curso disponível somente para quem é da área de contabilidade e TI. Então, quem é dessas 2 áreas pode fazer esse curso, que funciona o seguinte:
Assim que você terminar o seu mestrado ou curso que você fizer aqui na Austrália, então, tipo assim, eu fiz um mestrado de contabilidade, logo depois que eu terminar, eu entro no visto, no Graduate Visa, e durante esse visto, aí eu posso fazer esse curso. É um curso que te prepara para o mercado de trabalho. Então, são 9 meses de aula, mais 3 meses de estágio. Então, como funciona? A aula é uma vez por semana, né? No caso, eu fazia no sábado, presença obrigatória. Assim, mesmo, é online que ele funciona, mas você tem que estar logado, você tem que participar das aulas ali entre as 9 e 5 da tarde, uma vez por semana. Praticamente não tem férias e não é permitido faltar em nenhum desses dias, assim, a permissão de faltas é muito pequena. Dentro desse curso, você estuda matérias como preparar um currículo, como fazer uma reunião de trabalho, como entender a diversidade no ambiente de trabalho, como garantir uma segurança, entendendo os costumes australianos dentro do mercado de trabalho. Então, assim, no início eu achei que ia ser totalmente besteira, mas sendo honesta, até que eu aprendi algumas coisinhas interessantes, tipo, eu melhorei meu currículo, meu perfil no LinkedIn, minha cover letter, eu melhorei um monte de coisa depois que eu fiz esse curso, então ele até que serviu para alguma coisa. E aí depois desses 9 meses de aula, a própria instituição te encaminha para fazer um estágio de 3 meses gratuito, para que você possa se preparar para entrar ali, né, no mercado de trabalho. Porém, para quem já trabalha na área, não precisa. Você simplesmente pega uma carta da sua empresa, falando que você já trabalha com aquilo, que você tem experiência com aquilo, e eles abatem, então não precisa fazer o estágio, que foi exatamente o que eu fiz. Mas se eu nunca tivesse trabalhado com contabilidade, não tivesse experiência, eu teria essa oportunidade de fazer um estágio e entrar numa empresa. Um curso que ali varia entre 4 mil e 7 mil dólares, é um pouco caro, né? Mas no final desse curso ele te dá 5 pontos. Sim, eu sei que não é muito, mas às vezes é os 5 pontos que você precisa para conseguir. Então, muita gente acaba investindo. Porque existe pontuação, como eu falei, idade, não tem como você fazer. Não tem como ter mais ou menos idade. Mas isso aqui é o tipo de coisa que a pessoa tem controle. Então, se você é da área de contabilidade ou TI, você pode fazer o Professional Year. Próximo critério é o Credentially Community Language, que é a prova de tradução do NAT. Então, NAT, eu já fiz um vídeo sobre isso, é uma instituição que valida tradutores. Então, eles têm essa prova que serve exclusivamente para conseguir pontuação para o visto. Ela não serve para você trabalhar como tradutor juramentado. Então, caso você faça essa prova e passe, diferente da prova de proficiência de inglês, não existe níveis de proficiência. Ou você passou ou não passou. Então, você faz uma prova super tranquila, assim, precisa estudar, mas é bem tranquila, de ali uns 20 minutos, em que você pega o diálogo e vai traduzindo do inglês para o português e do português para o inglês, e vice-versa. E se você passar nessa prova, custa 800 dólares, tá? Só uma observação. Se você passar, ganha mais 5 pontos. Próxima categoria, Study in Regional Australia. Então, se você fez esses estudos, lembra ali atrás, perguntou, Study Requirement, Australian Study Requirements. Então, se você estudou na Austrália por 2 anos, você ganha 5 pontos. Se esse estudo tivesse sido em uma área regional, então existe a delimitação das áreas regionais, que não seja Sydney, Melbourne, Brisbane, basicamente isso. As outras áreas são regionais. Isso às vezes muda, tá, gente? Mas é o principal. Se estuda na área regional, você ganha 5 pontos. Então, pode ser até aí uma estratégia para quem tem certeza que quer emigrar, já ir direto numa área regional que tem benefício nisso sim. Por fim, a última categoria é o Partner Skill. Então, você pode optar por aplicar esse visto sozinha, ou com seu partner. Obviamente, se você é solteira ou se você é casada, né? Não tem como mentir. Se você é casada, não pode aplicar como solteira. Enfim, se você for solteiro, você ganha 10 pontos por ser solteiro. Ó que beleza, gente. Agora vamos para a última categoria, que é Partner Skills. Então, é um visto, se você for solteiro, você aplica sozinha, obviamente, mas se você for casado, você vai ter que incluir o seu partner na sua aplicação, até porque é dependente do visto, então se o visto sai para um, sai para os dois. Se você for solteiro ou casado com um australiano, você ganha 10 pontos. Sim, gente, solteiro aqui tem muitas vantagens, né? Entre elas, ganhar 10 pontos de graça.
Bom, caso você seja casado e o seu parceiro não seja australiano, você perde esses 10, você não ganha, né, esses 10 pontos. Mas existe uma forma de você recuperar os 10 pontos. Como? 5 pontos através da prova de inglês, então beleza, seu partner não é australiano, mas ele tem nível de inglês competente, que seria os 5 na prova. Conseguindo esses 5, beleza, consegue os 5 pontos. E para recuperar os outros 5 pontos, é caso seu partner ele tenha uma profissão validada na lista de profissões da Austrália, na mesma lista em que você encaixou a sua profissão. Então, se ele conseguir recuperar através do inglês e da profissão, ganha os 10 pontos de volta. Mas assim, se você é casado, você não pode aplicar como solteiro, né? Não cabe aqui mentir, né? Eu vi até, acompanhar alguns grupos, umas pessoas tentando fazer isso, tentando aplicar de um jeito pra conseguir os pontos e depois informar que é casado, mas isso não cola, gente. Tem que ser 100% sincero. Tenho esses pontos e agora o que eu faço? E agora você pode criar a sua EOI, que é Expression of Interest, a sua expressão de interesse no visto. Então é um site que você entra lá, você cria a sua EOI, preenche sua idade, não sei o que, tudo isso que eu falei, endereço, você preenche seus dados e vai te dar lá, tá, você tem tantos pontos. E com essa pontuação, você consegue concorrer à chance de ser chamada para um visto. Observação, tem uma pontuação que eu não falei, que eles colocam meio que para diferenciar um visto do outro, né? Que no fundo não faz muita diferença, mas enfim, se você aplicar para o visto 491, você ganha 15 pontos, só de aplicar por esse visto. Então, por exemplo, eu calculei aqui, na época que eu fiz o cálculo eu tinha 90 pontos, porém para o visto 491, que foi o que eu apliquei, eu tinha 105 pontos. Porque eu ganho 15, né? Da mesma forma, quem tem o visto ali 190, que vai aplicar para 190, ganha 5 pontos. Então, eles dão esses pontos a mais para mostrar que, tipo, tá, você tá aplicando para esse visto, ele é melhor, né, pro governo, então você ganha tais pontos. Então, mas no fundo, você vai estar concorrendo com quem ganhou esses pontos também. Então, enfim, se é que vocês não entendem, no fundo não adianta muita coisa. Mas é só uma observação. E o último ponto que eu queria falar é, beleza, como eu vou saber qual a pontuação que eu preciso para conseguir meu visto? Né? Porque senão assim, por que eu preciso de mais 5 ou menos 5? Então, qual é a pontuação para cada profissão? Bom, existe um negócio no site que eu também vou deixar o link aqui na descrição, que é Invitation Round. Então, eles fazem rounds de convites, né? Fugiu aqui a palavra. Mas eles fazem alguns convites ao longo do ano, não existe uma data específica, né? Pode ser de 2 em 2 meses, em mais tempo. E eles divulgam no site. Isso, gente, pro visto 189, que é o federal. Então, eles divulgam, olha, profissionais engenheiros foram chamados com tal pontuação, contadores com tanta. Ou, por exemplo, eles falam, não, dessa vez contadores não, nenhum contador foi chamado. Então, eles lançam essa lista e você pode acompanhar. Porém, para os outros vistos, 190 e 491, o governo não divulga essa lista. Não tem como você saber. A não ser que, 2 possibilidades. Primeiro, o agente de imigração, às vezes, tem algumas informações que a gente não tem. Então, dependendo, você pode conseguir essa informação através do agente de imigração, tá? Não é garantido que ele tenha essa informação, mas já aconteceu comigo de um agente de imigração ter informação que eu não tenho. Então, é uma possibilidade. E a segunda possibilidade, que é a que eu utilizei realmente, é o grupo de Facebook, gente. Então, eles são uma mão na roda, assim, realmente. Existe, por exemplo, grupo só do visto 491, grupos do visto 191, 190, enfim. Você entra nesses grupos e você acompanha o que as pessoas postam. Eu mesma, quando eu recebi meu convite, eu postei lá, ó, gente, recebi meu convite na área de contabilidade, visto tal, estado tal, e essa pontuação fui chamado dia tal. Então eu posto lá e outras pessoas também postam. Então eu fico vendo, eu fico acompanhando. Então no meu caso, eu já sabia ali mais ou menos a pontuação que estavam chamando para a contabilidade do visto 491, que foi o que eu apliquei. Então eu pude ficar de olho. Eu recomendo muito
que vocês entrem nesses grupos Facebook. Então era isso que eu tinha pra falar sobre a pontuação do visto. Eu quis fazer esse vídeo mais específico, porque é muito detalhe. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou também me procura no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até o final.